Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Senhores Deputados. Todas as medidas consistentes, coerentes e realísticas para apoio às micro, pequenas e médias empresas da RAM merecerão sempre o apoio da bancada social-democrata. Para uma melhor asserção do que estamos a falar, importa definir o que são essas PMEs. Assim sendo, e à luz do direito em vigor, temos definido o seguinte: microempresa, aquela que tem menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios ou balanço inferior a 2 milhões de euros. Pequena empresa, menos de 50 trabalhadores e um balanço ou volume de negócios inferior a 10 milhões de euros. Uma média empresa, todas as PMEs que não sejam nem micro nem pequenas, com um número de efetivos inferior a 250. Em conjunto com uma das seguintes condições: balanço total inferior ou igual a 43 milhões de euros, ou volume de negócios inferior ou igual a 50 milhões de euros. Desta forma, podemos compreender que a nossa região encontra-se abrangida, na sua maior parte, por empresas dentro das denominadas PMEs. Como tal, toda e qualquer medida que pretenda o incremento, crescimento económico, deve visar a estas e a salvaguarda das mesmas. Só assim poderemos continuar a promover e a estimular a expansão do sector empresarial, que naturalmente irá ter repercussões diretas a nível do emprego, que todos, mas todos, queremos ver crescer. Aprovou já esta bancada, decorrente do programa de governo, que se encontra em marcha nesta ilha, e tendo como visadas aquelas que são o motor da economia regional, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas da região autónoma da Madeira, os programas de incentivos que são geridos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial. O Internacionalizar 2020 tem por objetivo reforçar a capacidade empresarial e consolidar a presença das empresas regionais nos mercados internacionais através do aproveitamento das oportunidades e desafios económicos proporcionados pelo exigente mercado global. Pretende ainda proporcionar o aumento da competitividade e notoriedade externa dos produtos e das empresas da Madeira. O Empreender 2020 tem por objetivo apoiar a dinamização do investimento privado e a criação de emprego materializados em projetos de inovação-produto. Pretende renovar a base económica regional através de estímulos à inovação e às iniciativas empreendedoras, preferencialmente alinhadas com a estratégia de especialização inteligente, capazes de proporcionar negócios criativos e inovadores centrados na renovação da oferta de bens e serviços transacionáveis de elevado valor acrescentado e que permitam impulsionar a criação de emprego e mobilizar competências técnicas especializadas. O Valorizar 2020 tem como objetivo promover a qualificação das estratégias empresariais e desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva das empresas regionais, de forma a consolidar o crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços. Pretende-se igualmente dinamizar a produção de novos bens e serviços e estimular a adoção de novos ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, logística e distribuição, bem como métodos organizacionais e de marketing. O funcionamento 2020 aplica-se à região autónoma da Madeira e tem como objetivo compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de região ultraperiférica, assim como custos de contexto a ela associados. O Prociência 2020, sistema de incentivos à produção de conhecimento científico
e tecnológico da região autónoma da Madeira tem por alvo direto as empresas e como objetivo reforçar a capacidade competitiva da economia regional através da dinamização de projetos em áreas estratégicas de investigação, desenvolvimento e inovação nas empresas, entre empresas e as entidades que integram o sistema regional para o desenvolvimento da investigação, tecnologia e inovação e as instituições do ensino superior totalmente alinhados com os objetivos e as prioridades definidas no âmbito regional, por forma a assegurar um limiar de competências tecnológicas que permitam transformar o conhecimento gerado em novos produtos e serviços. Registramos ainda com especial alegria que o ano de 2015 teve saldo positivo. Existiram mais empresas criadas do que aquelas que foram dissolvidas. Um sinal claro e inequívoco que os apoios atrás enunciados revelam-se também eles promotores de um bom desempenho económico desta região. No terceiro trimestre de 2015, temos um saldo positivo de 326 empresas. Um acumulado de 811 empresas criadas face a um acumulado de dissoluções de 485, sendo que o maior destaque vai para a constituição de 735 empresas na área do comércio e serviços, muito derivada à colocação em prática, já pelo atual Governo, do quarto regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, para além de todas estas medidas atrás enumeradas, sabem qual é a que nós consideramos como uma medida também ela determinante e que paulatinamente tem vindo a se afirmar como uma medida essencial para o sector privado da nossa região. Falamos sim do pagamento a tempo e horas dos compromissos assumidos com as micro, pequenas e médias empresas da região autónoma da Madeira, que diariamente contribuem para a criação de emprego e riqueza da região autónoma da Madeira. Por todas e mais algumas razões aqui enunciadas, somos do entendimento que não fará qualquer sentido a aprovação em sede parlamentar de medidas avulsas de um sistema fiscal complexo, diretamente ligado com a execução orçamental, sob pena de o desequilibrar. Toda e qualquer medida desta natureza terá de ter um rigor ao cêntimo de que implicações e possíveis desequilíbrios possa causar. Com estudos de mercado aprofundados em tempos e momentos oportunos, que permitam não só a desoneração da carga fiscal, como se iniciou já em 2016 por este quadro parlamentar, mas, mais importante que isso, a captação de investimento multiplicador e a criação de emprego que tanto necessitamos. O empreendedorismo e o apoio no sector empresarial não se resume às áreas da inovação, da tecnologia e do sector terciário. Sabemos que, tal como na pirâmide de Maslow, a base de uma economia deve estar também no sector produtivo, no sector primário, na agricultura e nas pescas. Para este sector, fomos agraciados pela União Europeia com 179 milhões de euros que estão regulados pelo recentemente aprovado Proderam 2020. Por entre gritos e gemidos da oposição, por entre apartes e ataques, contra medidas que achamos nós estruturantes para o sector e para a dinamização da economia madeirense. O grupo parlamentar do PSD
votou favoravelmente a esta importante ferramenta, juntamente com o CDS, PS e PND. Caso para dizer, será que não estará de acordo com o apoio que se pretende atribuir aos agricultores e pescadores os partidos do JPP, PCP e Bloco de Esquerda? Ainda é mais estranho, o PTP votou contra na sessão número 11 de 16 de junho de 2015. Existem determinadas atitudes nesta Assembleia que nos surpreendem e até incomodam. Na altura das eleições, na altura da campanha eleitoral e no momento de pedir o voto aos cidadãos madeirenses e porto-santenses, todos, mas todos, começando pelo PSD e acabando nos menos votados, apressam-se a se apresentar ao lado de alguém com uma enxada ou uma cana de pesca na mão para a simpática foto da praxe, proclamando que estão ao lado dos agricultores e pescadores, mas na hora da verdade de assumir um apoio claro aos incentivos, são os primeiros a se esgalhar entre votos contra e abstenções sem efeito nenhum. Senhor Presidente, senhores deputados, peço desculpa pela violência das minhas palavras, mas não poderíamos admitir que passasse impune e de forma esguia e sombria com que parte da oposição se afasta da responsabilização da aprovação destes documentos, que será a maior e melhor ferramenta de apoio a este sector. Chega até a ser escandaloso que tragam a este plenário casos particulares e de natureza singular e extraordinária, casos pontuais que, por vezes, admitimos nós, que possam espelhar algumas lacunas do sector, no entanto, são os primeiros a não apoiar e a demonstrar que estão também de acordo, que sejam dados mais e melhores incentivos. Limitam-se a se refugiar na abstenção ou votos contra, sem apresentarem verdadeiramente soluções ou alternativas. Sim, dizemos soluções verdadeiras e alternativas porque não basta falar do assunto e ou apresentar pequenos projetos avulsos sem base, estratégia e orientada para este sector para dizermos que estamos preocupados com ele. É preciso trazer medidas concretas e planos de apoio estratégicos que salvaguardem verdadeiramente os agricultores e os pescadores e todo o mundo rural da nossa ilha. As propostas e projetos apresentados a uma Assembleia Regional devem estar munidos de todos os elementos-chave e tendências de mercado, para que as decisões e opções tomadas sejam as mais corretas. Somos a favor do debate aberto, transparente, coerente e abrangente. Esta abertura que é dada atualmente a todas as forças partidárias não pode nem deve pendenciar os partidos a singularizarem casos e a criarem prioridades temáticas no agendamento legislativo em detrimento de ocorrências do dia-a-dia, circunstanciais que privilegiam o individual em detrimento de um todo, e que a legislação, de forma pragmática e imediata, poderá ser mais prejudicial do que benéfica. Senhor Presidente, senhores deputados, queria continuar a minha intervenção fazendo referência àquilo que foi uma promessa do Executivo Regional e que se encontra em prática. A publicação trimestral da dívida pública da região autónoma da Madeira. E que caberá a este Parlamento não só estar atento à mesma,
como também verificar a sua evolução. Foi já publicada pela Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública o primeiro número de 2016. Esta publicação faz referência a valores de dezembro de 2012 até à data de 30 de setembro de 2015. Nos vários gráficos e quadros poderemos facilmente apurar que as responsabilidades da região autónoma da Madeira encontram-se a diminuir, atingindo mesmo valores próximos dos 10%, fruto de uma gestão criteriosa e responsável. Apesar da dívida financeira ter aumentado, o global da dívida, voltamos a reiterar, o global da dívida da região tem vindo a diminuir. Uma análise criteriosa e não tendenciosa pode facilmente concluir neste boletim que tem existido uma constante transferência de dívida não financeira para dívida financeira da região autónoma da Madeira, injetando-se assim valores consideráveis na economia regional e fazendo cumprir com responsabilidades assumidas no passado e ainda não pagas aos fornecedores da mesma. Este é o caminho da consolidação e do cumprimento honroso dos compromissos com as pequenas, micro e médias empresas fornecedoras da região autónoma da Madeira. Temos ainda de obrigatoriamente fazer referência à publicação mensal da execução orçamental da região para 2015, pois não achamos justo as afirmações que se avizinham relativamente à execução da mesma. Voltamos a reiterar sobre a necessidade de uma observância desimportada e pouco tendenciosa, tendo como fator primordial a frieza dos números e o tipo de gestão que estes refletem. Esta publicação tem como propósito evidenciar aquilo que é a evolução da receita e da despesa da região autónoma da Madeira, dos compromissos e da dívida não financeira da administração pública regional, e tem como data de referência a novembro de 2015, logo muito próximo daquilo que será a execução de todo o ano de 2015. A esta data, podemos facilmente constatar essencialmente dois valores. Primeiro, o saldo primário da execução orçamental é negativo em cerca de 23 milhões de euros. O sentido negativo deste saldo tem uma justificação e que achamos nós deverá sempre vir acompanhada da referência a este saldo. Tal justificação prende-se com o pagamento de dívidas de anos anteriores, que totalizam, em novembro de 2015, 338 milhões de euros. Assim sendo, podemos concluir que o saldo primário passa rapidamente para o sentido positivo em 271,3 milhões de euros. Daqui podemos ainda concluir e esclarecer convenientemente que a região está de forma responsável a utilizar receitas próprias para pagar encargos assumidos e não pagos de anos anteriores. Facilmente deduzimos que a abordagem a esta temática não pode ser encarada de forma superficial e de helicóptero,
o rigor das declarações terá de estar assente em ferramentas de gestão realísticas e abordadas de forma consolidada e nunca de forma extrativa apenas do que nos interessa para alimentar a maldicência. Não poderia terminar esta minha intervenção sem deixar aqui alguns apontamentos e estatísticas interessantes sobre a governação socialista apoiada pelos partidos de esquerda nestes 60 dias e, em particular, sobre o rascunho do Orçamento de Estado de 2016. Já vamos ver o que fizeram. Que teimava em não arrancar por falta de apontamentos o trabalho de casa do governo anterior. É verdade, parece mentira, mas é verdade. António Costa queixou-se que não ficou nenhum trabalho feito de trás. Assim sendo, com que bases, perguntamos nós, com que bases é que foi feita a campanha de promessas e medidas populistas de governação? Fica a questão no ar. Desde o dia 26 de novembro de 2015, já têm mais de 500 nomeações. Ou seja, em 60 dias seguidos de governação, tendo em conta as 40 horas semanais e não as 35, dando algum benefício de dúvida ao governo, foram nomeados 1,7 por hora. Também aqui poderemos credibilizar a política e inverter o ciclo natural desta governação, que tem como lema prioritário, e para possivelmente acabar rapidamente com o desemprego, colocar em marcha o programa Jobs for the Boys. Sabemos que ninguém é puro neste tema, mas 1,7 por hora, 5 centenas em 2 meses, é obra, meus senhores, é obra. Em 2 meses já sabemos que existem impostos que irão aumentar em 2016. Não satisfeitos com a baixa do preço dos combustíveis, em 2016 o ISP irá aumentar entre 4 a 5 cêntimos, dependendo do gasóleo ou gasolina, levando a níveis de julho de 2015. Por um lado, fala-se em aumentar o crédito às empresas. No entanto, torna-se esse crédito mais caro com o aumento do imposto de selo sobre o consumo. O tão propalado baixa de impostos na restauração apenas acontecerá no segundo semestre de 2016. Coincidência ou não, 2 dias antes da chegada da Troika a Portugal, Bruxelas alerta para o risco elevado em médio prazo da dívida portuguesa, fazendo a seguinte referência: num futuro mais distante, não se apresentam riscos de maior, graças a reformas que se fizeram num passado recente. Aqui importa salientar que estas recomendações não têm por base o Orçamento de Estado para 2016, alertando para a dependência do país e a sua capacidade de financiamento nos mercados financeiros e o risco que isto acarreta para a nossa economia, uma vez que, e já provamos desse veneno, os mesmos são muito voláteis. Os juros da dívida pública, desde a tomada de posse, ainda não pararam de subir. Como tal,
a dívida face ao PIB e tendo em conta que este é mais um ano de déficit, continuará paulatinamente a aumentar. Estamos a par e passo com a Grécia, enquanto Espanha e Irlanda têm os mesmos a descer. A 22 de janeiro de 2016, afirmou categoricamente o Sr. Primeiro-Ministro que este é um orçamento responsável. Mesmo sem receber o tal draft, a União Europeia já diz que o déficit terá de ser menor. Os sindicatos que mantêm este governo no poder já começam a mostrar as garras e a exigir mais regalias. 6 de janeiro de 2016. Descobre-se que o governo de Costa e o seu Ministro das Finanças, em pouco mais de um mês de governação, acabaram com os remanescentes 61,2 milhões de euros da almofada financeira. Para não falar nos 54 mil milhões de euros que Portugal terá de pagar nesta legislatura, sendo que 41 mil milhões se devem a obrigações do Tesouro emitidas na governação de José Sócrates para financiamento das PPPs. Esta herança que vem de longe, mas que agora está aqui tão perto, custará nada mais, nada menos, nesta legislatura, que 3 vezes mais que a Troika. Há algumas antíteses que encontramos no aspecto da análise orçamental. Mário Centeno refere que o orçamento de 2016 representa o maior esforço de contenção da despesa pública nos últimos anos. Mesmo com as subidas salariais e de algumas prestações sociais inseridas no orçamento. Ora bem, a maior fatia da despesa pública assenta na máquina do Estado e no custo com os salários. Mesmo assim, assistem-se a estas afirmações surreais, não satisfeito, reforça ainda que irá conseguir conjugar uma gestão orçamental responsável com a diminuição da carga fiscal e recuperação do rendimento das famílias e, ao mesmo tempo, conseguir espaço para materialização do crescimento económico. Perante este tipo de afirmações, que são como música para os ouvidos de todos os portugueses, eis que nos interrogamos sobre o seguinte: em que assentará este crescimento económico? Também há resposta para isso. E uma vez mais, música para os nossos ouvidos. O crescimento económico vem da procura externa, ou seja, estamos completamente dependentes da vontade extra-Portugal. Não conseguimos controlar a nossa procura, quanto mais a externa. Aqui podemos afirmar que existe uma subjugação completa às perturbações e influências que mercados externos possam sofrer. Não existe um reforço da estanquicidade e proteção da macroeconomia do nosso país. Podemos aqui depreender que já aflito para o não cumprimento das metas orçamentais, o governo socialista coloca a dependência do orçamento de Estado em fatores de ordem exógena à nossa economia. Senhoras e senhores deputados, ainda estamos em análise do draft do orçamento que será entregue a 5 de fevereiro de 2016. O rascunho.
Este tipo de medidas faz-nos estabelecer um paralelismo aos governantes que num território mais próximo tendem também a transferir as suas responsabilidades para visitantes e atacá-los com taxas e taxinhas, sem que assumam verdadeiramente a trapalhice da sua governação. Em bom português, chama-se sacudir a água do capote. A metodologia é simples e traduz-se essencialmente em três passos de política grosseira e ilusionista. Primeiro, apregoar aos sete ventos maldicências da gestão anterior e anunciá-las lentamente para que se queime tempo sem nada fazer. Segundo, inundar a comunicação de mensagens curtas, diretas e com boa aceitação de todos, como aumento de salários, baixas de impostos, etc, etc. Terceiro, desviar responsabilidades da sua gestão danosa e pouco criteriosa em entidades terceiras, como, por exemplo, os mercados financeiros e a sua retração no financiamento, fraca procura externa, etc, etc, etc. Nunca assumir responsabilidades e tomar medidas que não sejam populistas e direcionadas para a orientação do voto. Este rascunho de orçamento já levou a que em apenas 2 dias, as agências de rating alertem o primeiro-ministro que o seu excesso de otimismo poderá fazer regressar antigos desequilíbrios. Indo mesmo mais longe, este orçamento pode levar a um déficit na balança corrente e perda de competitividade internacional. As projeções estão cerca de 2% acima do real. Ao que parece, apenas o primeiro-ministro está rodeado deste otimismo irrealista, já que a própria Comissão Europeia aponta para crescimentos na ordem dos 1,7%. Estas são as preocupações da Moody's, que por sua vez os analistas da Fitch, que seguem Portugal, afirmam que o primeiro rascunho para o Orçamento de Estado, revelado na semana passada, pretende manter a consolidação fiscal, mas é baseado em previsões de crescimento da receita e de planos de despesas que se podem vir revelar irrealistas. São eles e todos nós que nos questionamos qual será essa bendita fórmula mágica. Este desequilíbrio que poderá provocar ao orçamento de Estado leva-nos a crer que a nossa competitividade externa ficará fragilizada novamente, indo totalmente contra as melhores projeções
do Sr. Primeiro-Ministro, que teria um orçamento baseado nessa mesma procura externa que deixará paulatinamente de acreditar em Portugal. Poderíamos continuar. Poderíamos continuar a enumerar medidas populistas, mas sem base de sustentabilidade para o futuro e incoerentes com a capacidade eleitoral. Mas fiquemo-nos por aqui, para que não sejamos apelidados dos profetas da desgraça e deixemos quem não ganhou governar Portugal. Resta-nos a esperança no recentemente eleito Presidente de todos os portugueses, já concluo, que em hora e em momento decisivo saiba, ao cautelar dentro do âmbito das suas competências e responsabilidade, o melhor para todos os portugueses. Muito obrigado.